Olá, pessoal. Bom, nós assistimos, né, de forma apreensiva e triste pela quantidade de pessoas mortas nessa operação do Rio de Janeiro. Isso nos força também a, de uma certa maneira, tecer aqui também comentários sobre essa realidade violenta, tóxica, né, de uma ação militar que é política também, né, que tem a ver da maneira como se dá o enfrentamento a esses crimes, né, a essas ações de tráficos de drogas e de armas. Né. A ação da polícia do Rio de Janeiro foi absolutamente desastrada, né, porque você não pode considerar vitoriosa uma ação em que mais de 100 pessoas são mortas, né, em bairros de população pobre, né, em sua maioria pessoas pretas, né, fragilizadas socialmente e que não são consideradas nesse tipo, inclusive de contabilidade das mortes que acontecem, né, sendo colocados pelos órgãos do Estado como se fossem todos criminosos, quando não são. Né? Então é uma ação desastrosa. Né? E para além disso, é importante saber que as drogas são mercadorias e elas assumem um valor, inclusive depois de ações como essa, que esses valores se elevam porque como mercadoria, quanto menos tiver dela no mercado, mais ela é valorizado, né? O preço dela sobe. Né? E não se resolve esse problema dessa maneira. Né? O que se resolve são ações de inteligência para conter, inclusive, lavagem desse dinheiro obtido de forma ilícita pelo crime organizado, como, inclusive, o governo federal fez há semanas atrás. Né? Isso que os especialistas, inclusive com livros publicados, já, já têm divulgado há muito tempo, né? Que é a lógica do follow the money, né? Ou sigam o dinheiro. Né? Ações de inteligência para conter exatamente a lavagem desses recursos, seja em bancos, fintechs ou empresas, né? Como foi demonstrado nessas ações que eu me referi, da Polícia Federal, né? Seja impostos ou em outro tipo de empresas, lojas que estão em shoppings e por aí afora, que são utilizadas para lavar esse dinheiro do crime. E por outro lado, como a mercadoria, ela tem consumidores. Hein? Quem são esses consumidores? Há uma política efetiva de combate ao uso da droga? Né? Ou é possível que essas drogas possam ser legalizadas, o seu uso, como por exemplo acontece no Uruguai? É claro, aí considerando que tipo de droga é essa, né? Se é letal ou se não é, né? Se é uma simples maconha ou se é um êxtase, né? Ou uma maconha mais sofisticada, né? A oxi, por exemplo, e outras que são misturadas com produtos químicos que a tornam de forma mais potente. Né? Não seria ideal, então, a legalização para que o próprio Estado saiba da qualidade desse produto, dessa mercadoria? Porque, por outro lado, enquanto há usuários, enquanto há pessoas que procuram essas drogas, esses tráficos e os traficantes vão continuar. Né? É uma espécie de enxugar gelo, não vai ser resolvido. E segue aquela lógica, rei morto, rei posto. Se elimina a cabeça, né, de uma dessas organizações, outros vão sucedê-lo. Né? Então não se resolve o problema dessa maneira. É preciso encarar com mais efetividade e com coragem a maneira como o uso de drogas e o tráfico de drogas, que serve inclusive também a esses esquemas, estão disseminados. Né? E não vai resolver esse problema entrando em comunidades pobres, assassinando, né, aleatoriamente todos aqueles que porventura sejam ou aparentem ser um desses criminosos. Né? Porque se entra em casas de forma absolutamente ilegal e criminosa e assassinam pessoas que em muitos casos não tem nada a ver com o tráfico. Né?
Portanto, esse tipo de política ela é fadada ao fracasso, ela já aconteceu em outros momentos, né? E aqui eu vou colocar depois os links para diversos artigos que eu já escrevi no meu blog, quando eu tratei, inclusive, desse assunto em sala de aula, né? Há mais de 10 anos, né? Fazendo referência, inclusive, a diversos tipos de drogas que foram sendo potencializadas ao longo desse tempo e a maneira como esses criminosos foram se profissionalizando, né, no processamento dessas mercadorias ilícitas. Esse não é um problema só do Rio de Janeiro, não é um problema só do Brasil, é um problema de diversos lugares do mundo, inclusive da maior potência bélica do planeta, que sai por aí, né, explodindo barcos, quando é o maior mercado consumidor do mundo para diversos tipos de drogas, né? Inclusive agora que se tornou uma epidemia do uso do fentanil, né? Portanto, não vai ser com esse tipo de atitude bélica que esse problema do tráfico de drogas vai ser resolvido. É preciso ir muito mais a fundo. É preciso conter a sangria desse dinheiro, a lavagem desse dinheiro que são feitas, inclusive, por grandes bancos, por fintechs, por empresas, né? E é preciso tratar, né, com mais seriedade o consumo das drogas, né? É preciso fazer campanhas nacionais, né, contra o uso dessas drogas, porque enquanto uma mercadoria que é buscada por esses usuários, ela vai estar sendo sempre produzida e vai estar sendo comercializada lícita ou ilicitamente. De uma forma ou de outra, ela vai estar no mercado. Isso segue a lógica sistêmica de que uma mercadoria, quanto mais rara ela seja, mais valiosa ela será. E quanto mais valiosa ela for, mais terá por trás dela um esquema desse nível para que ela possa ser produzida e comercializada. Portanto, para além de uma série de outras questões, ainda há o discurso político, que serve exatamente à extrema-direita para justificar, pela morte de diversas pessoas, sejam criminosos ou não, que esse seria o tipo de ação a ser executada. Não é. Está comprovado pelo tempo, pela história, há décadas, que esse tipo de ação não resolve o problema. É como Israel dizer que vai destruir o Hamas. Não vai destruir o Hamas. Porque quanto mais bombas e mortes tenham, né, em Israel, mais jovens estarão inseridos dentro dessa lógica, né, para combater exatamente os assassinatos que são cometidos ali contra seus familiares. Então isso não vai resolver o problema, nem lá em Israel, nem nos Estados Unidos e muito menos aqui no Brasil. É isso, é lamentável tudo isso que a gente vê, é lamentável a quantidade de mortes e principalmente é lamentável que haja pessoas mortas inocentes e mesmo pessoas da própria corporação policial, né, que sem planejamento e sem ações coordenadas se entregam de corpo aberto, mesmo sabendo que esses traficantes estão muito bem preparados e armados com tanto de armas potentes, né, como eu disse, que se liga exatamente a esse outro crime. São crimes que se conjugam, crime do tráfico de drogas e crime do tráfico de armas. É preciso, então, inteligência e organização para conter todo esse tipo de crime, né, e essas ações criminosas. É isso. Sigamos em frente.